Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos juntos. Senhor Jesus, para louvá-lo e agradecê-lo por tudo que Ele tem nos falado. Senhor Jesus, irmãos, nesses versículos aqui de Romanos, Senhor Jesus, nós olhamos aqui, irmãos, é uma coisa muito séria, porque aqui fala o seguinte: Senhor Jesus, Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, irmãos, olha só a nossa responsabilidade diante desses versículos. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda, eu preciso disso aqui, tá, irmãos? Senhor Jesus, o mesmo sentir de uns para com os outros. Irmãos, diante de tudo que nós temos visto e diante de tudo que o Senhor tem nos revelado, isso ainda não acontece totalmente conosco. O mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Senhor Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concordemente, em unanimidade. É uma coisa assim que nós precisamos ficar atentos, irmãos, porque nós falamos muito em unidade. Unidade, irmãos, é uma coisa, unanimidade é outra. Por isso que em 1 Coríntios 9, 23, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Senhor Jesus, como eu sempre falo com os irmãos, quando eu faço alguma pergunta aqui na frente, é porque eu já fiz essa pergunta para mim várias vezes. Irmãos, nós nos encaixamos nesse versículo aqui. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele, de me tornar participante com Ele. Eu sou um cooperador do Evangelho? Senhor Jesus, não precisam responder, irmãos, amém? Mas fica essa pergunta, porque eu me fiz essa pergunta essa semana. Eu fui diante do Senhor, me fiz essa pergunta essa semana, amém? Senhor Jesus, irmãos, louvado seja o Senhor, porque nós estamos chegando na última mensagem do alimento diário. Eu creio que todos sabem que o alimento diário ele não foi dividido, ele foi multiplicado. Então o alimento diário agora ele é mensal, e nós estamos na última mensagem desse primeiro volume, que tem o título de Conectados com Deus. Senhor Jesus, irmãos, conectados com Deus, não é com o irmão do lado não, viu? Por favor. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, irmãos, porque nós tivemos 3 mensagens, e nós sabemos que o título geral, ele está escrito aqui atrás, é o Ministério da Nova Aliança. E em 3 mensagens, irmãos, nós tivemos uma visão muito clara do que é o Ministério da Nova Aliança. O título das últimas 3 mensagens é o único ministério. E nós tivemos 2 mensagens com esse título, a única linha ministerial. E louvado seja o Senhor, que nós vamos ver agora que o único foco na obra de Deus. Irmãos, um único ministério. O ministério é único. Não existe vários ministérios. Só existe um único ministério. Agora tem uma coisa, nós vimos em mensagens, nós precisamos ficar claros sobre isso. Aqui há vários irmãos e cada um tem um ministério. Vamos dar um exemplo. Tem os irmãos que têm o ministério da música. Tem os irmãos que têm o ministério da palavra. Tem os irmãos que têm o ministério de servir na portaria. Mas esses ministérios são para um único ministério. Senhor Jesus. E o que é esse ministério? Irmãos, é o ministério neotestamentário. É o ministério que fala da economia neotestamentária de Deus. É o ministério que fala do ensinamento dos apóstolos. Irmãos, é o único ministério, e é o ministério que irá trazer o Senhor de volta. Amém. Senhor Jesus, porque esse único ministério, ele tem, nós vimos, uma só linha ministerial.
Senhor Jesus, nós vimos que isso começou em Jerusalém, com os 12 apóstolos, depois passou para Antioquia, mas era um só ministério, não mudou, era uma só linha ministerial. A única coisa que a partir da morte de Estevão, o Senhor não teve como agir em Jerusalém. Os irmãos foram dispersos e chegaram em Antioquia. Em Antioquia, Senhor Jesus, Barnabé foi a Tarso e buscou Paulo. Então eles ficaram em Antioquia. E uma coisa maravilhosa, essa linha ministerial começou em Jerusalém, foi para Antioquia, mas somente em Antioquia que os irmãos foram chamados cristãos. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor por isso, porque em Jerusalém, nós vimos que há essas duas mensagens que falam sobre uma única linha ministerial. Em Jerusalém, o Senhor levantou Pedro como um irmão que estava à frente da obra. E quando foi em Antioquia, o Senhor levantou Paulo. Mas tudo guiado pelo Espírito. Irmãos, hoje nós não fazemos nada fora do Espírito. E louvado seja o Senhor também, porque esse ministério que começou em Jerusalém, tendo na frente Pedro, passou para Antioquia, ele continuou com João, porque é o ministério do Espírito e o ministério da vida. E esse ministério vai permanecer até a volta do Senhor. E é esse ministério que nós estamos nele. O ministério do Espírito e da vida. Então, até no último capítulo de João, Pedro mesmo, né, perguntou se, e quanto a João, né? Se João, o Senhor responde para ele. Irmãos, vamos ler que é mais fácil, né? Evangelho de João, capítulo 21. Amém? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 21. Pedro olhou para trás e viu que João estava seguindo, os seguindo. O versículo 21 fala o seguinte: vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Senhor Jesus. Então o que o Senhor estava querendo falar aqui? Ele não estava querendo dizer que João ia permanecer até a volta dele, e sim o ministério dele. E o ministério dele é através do Espírito e da vida. Senhor Jesus. Irmãos, isso já foi feita a pergunta aqui, e alguns irmãos ficaram assim: o que é o ministério da nova aliança? Senhor Jesus. Mateus, capítulo 16. Porque muitas vezes isso já aconteceu conosco, de chegarem perto de nós e perguntar para nós assim: qual o seu ministério? Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 17 até o 19. Amém? 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então o versículo 18, fica claro, irmãos. Também eu te digo que tu és Pedro. Mudou o nome de Simão aqui. E hoje, nós vimos também, está em 1 Pedro, que nós somos também como pedra. Então qual que é o ministério do Senhor aqui? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor começou a ensinar os discípulos aqui para quê? Para edificar a sua igreja. Efésios capítulo 11. Senhor Jesus. Como eu disse, esse ministério, essa linha ministerial chegou até nós, e hoje nós temos essa incumbência. Efésios capítulo 4. Senhor Jesus. São versículos que nós conhecemos, mas vale a pena nós lermos de novo, ruminarmos, para que nós possamos estar claro.
E quando alguém chegar perto de nós e perguntar qual é o nosso ministério, nós sabemos como responder. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 11. Amém? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de... O que é o corpo de Cristo, irmãos? Então, qual que é o nosso ministério? A edificação da igreja. Então, quando eu perguntarem para os irmãos assim, qual que é o seu ministério? A edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. E nós fazemos parte dessa edificação. Porque continua aqui, Senhor Jesus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em... Ficou algum irmão de fora aqui? Vamos ler o 16 de novo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Então, irmãos, aqui na igreja, na vida da igreja, eu estou sendo edificado pelos irmãos e muitas vezes aquilo que eu falo edifica o irmão. Então, não ficou ninguém de fora. Todos nós precisamos uns dos outros. É a edificação do corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então, quando perguntarem para os irmãos, qual que é o seu ministério? O nosso ministério, irmãos, é edificar o corpo de Cristo. E nós estamos na edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, porque não tem como nós falarmos tudo, porque foi uma mensagem muito rica. Nós temos um único foco na obra do Senhor, na obra de Deus. Nós não temos vários focos. Irmãos, é um único foco. E o irmão deu um exemplo muito interessante, louvado seja o Senhor, porque eu não entendo nada de física, mas o irmão deu um exemplo muito interessante com relação à luz. Então eu vou tentar explicar da maneira que eu entendi. Se eu estou no meu quarto, eu acendo a luz. É luz. Só que tem uma coisa, se eu quiser passar para a copa, eu tenho que acender a luz da copa. Porque ainda é uma luz difusa, não é uma luz que atravessa as paredes. Mas o irmão deu o exemplo do raio laser, que também é luz. Mas tem uma coisa interessante. Os focos do raio laser são todos paralelos. Então, quando você aciona um raio laser, ele pode chegar até a Lua. Por quê? Porque eles estão paralelos e eles têm o mesmo foco. Então hoje, irmãos, nós precisamos saber qual que é o nosso foco. Em que nós estamos focando. Tem um outro exemplo também. Louvado seja o Senhor, o irmão William me deu uma lâmpada. Essa lâmpada, ela tem um foco. Então, por exemplo, eu estou no meu quarto, mas a lâmpada, ela tem em volta dela, ela só ilumina, por exemplo, em cima da mesa aqui, ó. Dentro do meu quarto, ela só ilumina em cima da mesa. Então, ela tem um foco específico. Então, hoje nós precisamos ter um foco, irmãos. Porque o Senhor tem nos mostrado que nós precisamos ter um foco definido. E nosso foco é dar continuidade através do viver da igreja. Irmãos, não tentem fazer ou ter outro foco fora do viver da igreja. Não existe. Senhor Jesus, ao ministério dos apóstolos,
E qual que é esse foco, irmãos? Pregar o evangelho do reino. Esse é o nosso primeiro foco. Aliás, é um dos principais focos do Senhor. Desenvolver a nossa fé. Senhor Jesus, amadurecermos e temos um relacionamento com Deus. Irmãos, termos um relacionamento com Deus é principalmente o quê? O primeiro e último recurso. Oração. Irmãos, para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos orar. E graças ao Senhor, nós temos visto, tem chegado até nós testemunhos com relação, eu não falo movimento, mas eu falo que isso é uma coisa que foi dada por Deus, sobre essa questão de posso orar por você. Irmão, se uma pessoa chegar perto de mim e virar para mim e falar assim, eu posso orar por você? Eu paro na hora. O que eu tinha que fazer? Pode. Pode, porque eu preciso. E nós precisamos fazer isso também, irmãos. Orar pelas pessoas. Ter o mesmo sentimento que Cristo teve para com as pessoas. Senhor Jesus, ter um relacionamento com Deus e cooperar no cumprimento de sua vontade. Irmãos, Deus tem um foco. Ter filhos maduros para reinar com Ele. Agora tem uma coisa muito séria. Nós, se perguntarmos para nós aqui, todos nós iremos responder que queremos reinar com o Senhor. Mas aonde está o nosso foco? Está em amadurecermos, cooperar com o Senhor, cumprir a sua vontade? Nós precisamos ficar atentos com relação a isso, irmãos. Filipenses. Está próximo aqui. Filipenses capítulo 2. Senhor Jesus. Amém? Versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Amém? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afeto e misericórdia, completai a minha carreira, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, olha o coração do apóstolo Paulo aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Nós já vimos que entranhados, aquele sentimento que vem lá de dentro, aquele sentimento mais profundo que eu tenho, e que o Senhor teve para conosco, ao nos salvar. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa pergunta já foi feita aqui, mas eu vou fazer novamente. Isso aqui é fácil, irmãos. Ser unidos de alma, ter o mesmo sentimento? Isso é fácil? É por isso que o Senhor está nos trabalhando na vida da igreja. É por isso que nós precisamos deixar o Senhor trabalhar em nós, na vida da igreja. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Senhor Jesus. Irmãos, aqui quando eu passo a viver esse versículo aqui, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que na igreja não existe ninguém superior ao outro, não existe nenhum irmão superior ao outro. Mas quando eu olho para o irmão e eu considero o irmão superior a mim, o irmão olha para mim e me considera superior a ele, aí nós vamos sim ter humildade. Humildade. Então aí, irmãos, nós não vamos fazer nada por partidarismo ou querendo a glória de homens. Irmãos, essa semana,
de uma certa forma, eu fico alegre em repetir isso aqui, mas também fico triste, porque, lamentavelmente, ainda precisamos de muita misericórdia do Senhor. Pois, assim como aconteceu em Corinto, irmãos, ainda acontece conosco nos dias de hoje. Irmãos, muitas vezes nós não colocamos o foco no Senhor, nós colocamos o foco no homem. Ou colocamos o foco no homem, ou colocamos o foco em nossas opiniões, ou naquilo que achamos e pensamos. 1 Coríntios. Senhor Jesus. Capítulo 1. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Irmãos, aqui nós precisamos ficar atentos, porque se nós olharmos assim, não, mas isso aqui foi lá na época de Paulo, não, irmãos. Isso acontece hoje na igreja de Birité. Vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas, por favor. Porque o Senhor, Paulo fala aqui, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Nós lemos que nós precisamos ter o mesmo sentimento e o mesmo pensar e o mesmo sentimento. Então aqui fala o seguinte, que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes, estejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Qual que era o foco dos irmãos da igreja em Corinto? O homem. Porque olha aqui, eu sou de Paulo. Olha que coisa maravilhosa, hein? Muito bom. Mas chegou lá Apolo, lá um homem muito eloquente. Eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Cefas andou com o Senhor. Aí, como nós já falamos aqui também, eu sou muito espiritual. Não, eu sou de Cristo. Irmãos, tem misericórdia. Nós precisamos acabar com isso, para que isso venha trazer a edificação do corpo de Cristo, não venha trazer dano para a igreja. Nós precisamos ter o mesmo parecer e a mesma disposição mental. Senhor Jesus, capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui, irmãos, da igreja de Corinto, mas isso muitas vezes acontece conosco também. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Não precisam me responder, irmãos, mas isso aqui, quando fala assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Nós vimos que o foco do Senhor é nos levar ao crescimento para reinar com Ele. Agora, qual a nossa condição? Isso aí, cada um de nós sabe, irmãos. Qual que é a nossa condição hoje? Às vezes nós temos 20 anos de vida da igreja, mas eu ainda sou uma criança? Eu ainda sou carnal? Então, se eu ainda sou carnal com 20 anos da vida da igreja, como que eu posso ajudar os irmãos? Então isso é muito sério, irmãos. Aí o versículo 2 fala o seguinte, leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Irmão, nós precisamos deixar o Senhor trabalhar em nós, precisamos deixar o Senhor crescer em nós.
Senhor Jesus, versículo 3. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Nós lemos no capítulo 1 que o foco da igreja de Corinto estava em quem? Mas muitas vezes nós podemos estar nessa condição também, irmãos. Senhor Jesus, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então aqui Paulo deixa muito claro, irmãos, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Louvado seja o Senhor, porque teve um irmão, depois foram mais 2 irmãos que foram lá em casa. E através desses irmãos, o Senhor se revelou para mim. Graças a Deus por esses irmãos, mas o meu foco não está neles. O meu foco está no Senhor. Senhor Jesus, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de? Então, irmãos, graças ao Senhor, porque teve os irmãos que plantaram, teve os irmãos que me regaram, mas o crescimento, irmãos, o crescimento vem de Deus. Então não adianta eu buscar o crescimento ou colocar meu foco no homem. Eu preciso colocar meu foco em Deus. Porque somente Ele que vai me dar o crescimento. Senhor Jesus, versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Senhor Jesus. Aqui no versículo 10, irmãos, claro, e aqui em 1 Coríntios capítulo 10, fala que tudo que foi escrito para o nosso exemplo. Mas aqui a partir do versículo 10 até o 13, nós vamos ler aqui, mas depois eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Graças ao Senhor por isso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha. Senhor Jesus, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Só um momentinho, irmãos. Aqui, Paulo estava falando sobre quem? Isso aqui serve para nós, tá, irmãos? Mas aqui nesse contexto aqui, Paulo estava falando sobre quem? Como que era as características de Apolo? Eloquente, poderoso nas escrituras, mas só tinha o conhecimento até o batismo de João. Então quando Paulo fala aqui, segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como Paulo estava falando dele e de Apolo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento que é Jesus Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas. Nós vimos essa semana no Alimento Diário, não vamos entrar nisso porque não dá tempo. Ouro, a natureza de Deus. Prata, a redenção do Senhor Jesus. E pedras preciosas, a obra transformadora do Espírito Santo. Então, se nós estamos edificando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, louvado seja o Senhor. Mas se eu estou edificando com, igual continua, né? Madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha é a natureza humana. Apolo, irmãos, era muito eloquente, mas Apolo pregava o quê?
O conhecimento dele. O conhecimento dele. Tinha uma grande eloquência a igreja de Corinto, que era acostumado à questão de ter muitos filósofos. Então, a hora que Apolo chegou, muitos gostaram da pregação de Apolo, por conta disso. Mas aqui Paulo está falando que era madeira, feno e palha. Senhor Jesus. Aí continua. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Versículo 13, né? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, irmãos, uma coisa que é muito séria aqui. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Então está sendo revelada quando, irmãos? Agora. 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 Então tudo que eu faço na vida da igreja está sendo revelado pelo Senhor agora. Senhor Jesus, e se eu estou edificando com ouro, prata e pedras preciosas, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, irmãos, a minha obra não queimará. Mas se eu estou edificando com madeira, feno e palha, eu sou salvo, irmãos. Eu ganhei a vida eterna, já ganhei a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Mas aí, quer dizer, continua embaixo, né? Versículo 14. Não, no final aqui, ó. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará, porque está sendo revelada pelo fogo. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, louvado seja o Senhor. E nós sabemos que todo dia o Senhor nos concede a misericórdia de abrirmos os olhos. E eu já comentei com os irmãos que eu me dava o luxo de acordar de manhã mal-humorado. Então as minhas irmãs chegavam na porta do meu quarto, a hora que elas olhavam para mim, elas já iam e cochichavam no ouvido da minha mãe assim, ó, tá legal não. Nem no quarto, na porta do quarto, elas não passavam. Eu não tenho esse direito. Porque a misericórdia do Senhor me alcança a cada manhã. Então hoje, como eu sempre falei com os irmãos aqui, eu abro um olho, abro o outro e agradeço ao Senhor. Mais uma misericórdia do Senhor. Só que tem uma misericórdia do Senhor que eu não quero ela para mim. Por quê? Porque eu estou junto dos irmãos. E nós estamos sendo edificados. E os irmãos, aquilo que os irmãos falam comigo, me edifica. Eu não quero a misericórdia, igual fala aqui no versículo, Senhor Jesus. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Isso aqui eu quero, irmãos. Eu quero reinar com o Senhor. Porque eu quero edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Isso aqui ainda é misericórdia, irmãos, porque a pessoa é salva. Eu sou salvo. Mas eu vou ter a misericórdia do Senhor de estar na Nova Jerusalém. Só que eu vou passar 1000 anos no ranger de dente. Essa misericórdia eu não quero para mim, não. Porque ainda é misericórdia do Senhor. Mas essa misericórdia eu não quero, não. Porque eu estou tendo a oportunidade agora de crescer em vida. De ter um foco em Deus. De colocar o meu foco em Deus. Senhor Jesus. Irmãos, isso é uma coisa tão séria, porque quando a gente chega no versículo 21. Do mesmo capítulo 3. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de... Irmãos, esse versículo 23 é maravilhoso. E vós de Cristo e Cristo de Deus.
Eu quero estar nessa reunião. Senhor Jesus, nós queremos estar nessa reunião. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, porque o apóstolo Paulo, ele nos adverte muito. E aqui no capítulo 4, nós estamos falando sobre ministério, sobre o foco, sobre uma única linha ministerial. Paulo nos dá uma orientação com relação a isso também. Versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Graças ao Senhor, nós já vimos sobre isso aqui, porque quando eu falo assim importa que os homens nos considerem como ministros. Ministros é servos. É aquele que tem um serviço diante do Senhor. Ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, irmão, eu preciso conhecer, eu preciso estar nas reuniões para conhecer qual o desejo do Senhor, para que eu possa passar isso para frente. Isso é que é dispensar Cristo para as pessoas. Senhor Jesus, então o Senhor espera que nós sejamos despenseiros, dispensemos Cristo para as pessoas. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Senhor Jesus. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então, o que Paulo está falando aqui? A questão é a seguinte, o meu foco está em Deus. E não me importa se vocês estão me julgando, porque eu mesmo não me julgo. Quem me julga é Deus. Senhor Jesus, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o... Então a consciência de Paulo não acusava ele em nada, porque ele sabia que quem julgava ele era o Senhor. E hoje nós precisamos ter essa consciência também. Claro, irmãos, nós precisamos ter um respeito muito grande pelos irmãos. E principalmente, não vamos entrar em detalhe, mas foi falado essa semana também. Principalmente por aqueles irmãos que estão à frente da obra. À frente da igreja em Birité. Porque há irmãos que estão na nossa frente. Então, irmãos, hoje o Senhor nos chamou para termos comunhão com Ele e com os irmãos. Agora, irmãos, se eu atropelo a liderança, eu sinto muito, irmãos, mas eu não estou tendo comunhão com o Senhor também não. Se eu faço alguma coisa porque eu acho que está bom, sem ter comunhão com a liderança da igreja, irmãos, eu sinto muito, mas isso não vai para frente. Então, tudo que eu fizer na minha vida, tudo, eu preciso ter comunhão com os irmãos. Irmãos, isso não quer dizer que você tenha que chegar perto de um irmão ou de toda a igreja e abrir a sua vida para os irmãos, não. Chame um ou dois irmãos e fale com eles. Irmãos, está acontecendo isso comigo. Eu preciso da ajuda de vocês. Isso não é vergonha, irmãos. Nós estamos aqui para ser edificados uns pelos outros. Esse é o foco do Senhor. Mas muitas vezes nós tomamos as nossas decisões. E muitas vezes sem consultar os irmãos que estão à nossa frente. E isso vai trazer dano para nós. Senhor Jesus. Portanto, versículo 5. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração e então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, isso aqui, irmão, nós falamos sobre luz. E principalmente do raio laser, né, que tem um só foco. E esse foco dele é poderoso. Esse foco do raio laser, ele corta até uma chapa de aço. Por quê? Está todo alinhado. São vários focos, mas na mesma linha, na mesma direção. Eles não ficam um para cada lado. Mas muitas vezes, como eu disse, eu gosto da minha opinião. Aí, só um exemplo. O irmão Roberto falou, não gostei, então eu vou fazer de acordo com o que o irmão Paulo falou. Qual a diferença da igreja em Corinto? Nenhuma. Agora, se o irmão Roberto chega perto de mim, só um exemplo, tá, irmãos? Chega, ô irmão, isso. Amém. Eu chego perto do irmão Paulo, sou o irmão Paulo.
o irmão Roberto, ele falou isso, isso e isso. Um outro exemplo que já foi dado aqui também. Se tem 50 ovelhas juntas e tem uma separada, qual que eu devo seguir? Mesmo que eu não tenha revelação ainda daquilo que foi mostrado. Aonde eu devo estar? Junto com as 50. Porque é melhor errar junto do que acertar sozinho. Se eu acertar sozinho, eu vou estar edificando quem? Só a mim mesmo. Então não vou estar edificando aqueles que erraram juntos. Senhor Jesus, irmãos, louvado seja o Senhor, porque eu não sei quem me mandaram uma mensagem e de uma certa forma eu fiquei triste com isso. E a mensagem tem uma frase que isso, como eu sempre falo com os irmãos, quando eu estou com o encargo da mensagem, eu me entrego. E nessa mensagem estava escrito o seguinte: há muitos evangélicos, poucos cristãos. Agora, irmãos, eu sou um evangélico ou eu sou um cristão? Isso é muito sério. Hoje, a gente olhar assim, a pessoa falar que é evangélico está até na moda. Mas ele é realmente um cristão? Então, irmãos, o nosso foco precisa estar nas coisas lá do alto. O nosso alvo é reinar com o Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, isso foi falado domingo passado, não viver de aparência. E não de realidade para com Deus. Senhor Jesus, Mateus. Senhor Jesus, Mateus capítulo 7. Senhor Jesus. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 13. 13 e 14. Amém? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Irmãos, eu confesso para os irmãos que toda vez que eu lia esses versículos, eu falava assim: não, isso aqui é para quem crê no Senhor e para quem não crê. Não, isso aqui é para todos que creem no Senhor. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Apesar de eu ser cristão, apesar de eu ter crido no Senhor, apesar de eu ter recebido a salvação, eu ainda quero um caminho espaçoso. Eu ainda quero um caminho que conduz para a perdição, porque são muitos que entram por ela. Mas eu não quero um caminho estreito. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Então, se eu quero um caminho largo que me conduz à perdição, a perdição é o ranger de dentes. Porque eu já tenho a salvação eterna. E como eu disse, eu não quero essa misericórdia para mim. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. E apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Louvado seja o Senhor, então nós também não vamos entrar sobre isso, porque nós já vimos sobre isso. Muitos são chamados, mas poucos chamados são todos aqueles que creem no Senhor. Escolhidos são aqueles para reinar com o Senhor. Irmãos, eu quero estar junto com os escolhidos. Para reinar com o Senhor. Porque hoje nós temos, através do viver da igreja, não estou falando, irmãos, que nós não erramos. Mas é somente através do viver da igreja que nós vamos reinar com o Senhor. Porque se, irmãos, não estou falando, e até foi falado no alimento diário sobre isso. Não estou falando dos irmãos que não se reúnem conosco. Porque eu até não gosto disso. Mas se lá eles não falam sobre o reino, como que eles vão saber o que é o reino? Isso nós não devemos nos orgulhar sobre isso, não. Mas nós falamos sobre o reino e nós temos o nosso alvo, o nosso foco é reinar com o Senhor. Durante 1000 anos. Então, se eu não aprendo o que é o reino,
Eu vou para onde, irmãos? Para um ranger de dente, irmãos. Eu sou cristão? Sou. Mas eu vou para um ranger de dente. Senhor Jesus, versículo 21. É essa situação aqui. E essa semana nos foi falado que a vida da igreja nunca será um movimento em massa. Nós nunca veremos aqui na vida da igreja 2.000, 3.000 irmãos aqui. Vamos falar na cidade de Birité. 2.000, 3.000 irmãos reunindo na igreja de Birité. Isso não acontecerá. Claro que nós estamos orando e nós cremos que o Senhor vai encher esse salão. Mas nós não vamos ver 2.000 irmãos reunindo na base correta da vida da igreja. Senhor Jesus, nem todo, versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos aprovei. Então, irmãos, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que invoca o nome do Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é sério, porque eu também estou nessa condição. Porque eu invoco o nome do Senhor também. Mas eu posso chegar um dia, a hora que o Senhor voltar, não é um dia, a hora que o Senhor voltar, o Senhor virá para mim e falou assim, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Eu nunca provei o que você fez. Então isso é muito sério, irmão. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Senhor Jesus, então, irmão, nós precisamos olhar, Senhor Jesus, olhar o que nós estamos praticando, viver pela fé e buscarmos agradar a Deus. Buscarmos agradar a Deus, irmãos, buscando. Olha que coisa interessante, né? Nós precisamos buscar agradar a Deus, mas nós só vamos agradar a Deus se nós o buscarmos. Hebreus, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11. Nós conhecemos bastante também, mas é maravilhoso. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Louvado seja o Senhor por isso. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, o que aconteceu com Abel aqui, irmãos? Senhor Jesus, pelo qual, vamos ler o versículo todo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a... Então, Abel recebeu a aprovação de Deus e Enoque agradou a Deus. Então é isso que nós precisamos procurar fazer, irmãos. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o...
Então, irmãos, para que eu possa agradar a Deus, eu preciso buscá-lo. Isso é maravilhoso, Senhor Jesus. Irmãos, às vezes a gente olha assim, uma mensagem assim, e muitas vezes nós desanimamos. Mas não vamos desanimar. Porque, embora poucos, Deus é conosco. 1 Pedro, Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5. Senhor Jesus. Versículo 6. Amém? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqui o versículo 9, faz resistir-lhes firme na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, todo cristão está passando por situações, muitas vezes, que são situações para nos aprovar. Quando fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Em Mateus 6, a partir do versículo 31, fala o quê, irmãos? Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua, e todas as coisas vos serão? Louvado seja o Senhor por isso. Então, irmãos, como eu disse aqui, não desanimemos, porque embora poucos, Deus é conosco. Irmãos, a obra de Deus e o seu foco está em nós. Porque Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da... Então o foco de Deus está em quem? Em cada um de nós. Agora, irmãos, vale a pena nós colocarmos o nosso foco em seu propósito eterno. Trazer o seu reino para a terra com a nossa cooperação. A cooperação da sua igreja edificada. Eu gostaria de ler um versículo e depois eu gostaria que os irmãos levantassem e lessem esse versículo, orassem esse versículo, porque é uma coisa muito importante. Como eu disse, foi falado essa semana que nós nunca vamos ver um movimento de massa na vida da igreja. Mas em Lucas 12, nós vamos ler esse versículo, depois nós vamos ler e orar esse versículo, falar uns para os outros, amém? E, Senhor Jesus, nós temos pouco tempo, mas dá para os irmãos compartilhar um pouco. Lucas capítulo 12. Senhor Jesus. Amém? Versículo 32. Aleluia. Por isso nós devemos colocar o foco na obra de Deus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.